Deus, ele só manifesta em quem ama Ele e segue os seus mandamentos. Mas o que é mandamento do Senhor? Está aqui, ó. A carta está aqui. Aqui está tudo aqui. Você pega o Velho Testamento até o Novo. O mandamento do Senhor não é só aquilo que eu pego e aplico na minha vida, aquilo que me agrada, não. Existe um código que são os mandamentos do Senhor. Então, todas as coisas contribuem também para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Presta atenção, seguir os mandamentos do Senhor é seguir essa palavra. Aqui. Se eu não sigo os mandamentos do Senhor, eu tenho que analisar a minha vida em todos os aspectos. Se eu estou fazendo a vontade de Deus. Se eu não faço a vontade de Deus, eu falar que Deus manifesta na minha vida, eu estou mentindo. Eu falar que Deus manifesta na minha vida, tudo que vier de alguém que não faz a vontade de Deus é barulho. Fogo estranho. É fogo estranho e é barulho. Barulho, ele encoa, você com barulho aqui, ele encoa até ali, chega ali e para. O fogo estranho, o próprio nome já diz, né? Não precisa nem falar mais nada, é fogo estranho. Porque uma pessoa que não obedece, Deus não se manifesta nele. Não se manifesta nele. Porque no 27 ele fala assim, aquele que examina os corações, sabe qual que é a intenção do Espírito? Ele quem examina. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas quem ama a Deus é aquele que segue os seus mandamentos, que guarda os seus mandamentos e vive os seus mandamentos. Se eu não vivo os mandamentos de Deus, eu não amo a Deus. E se eu não amo a Deus, não tem como Ele manifestar na minha vida. E aí, lá no 1 João 5,3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E aquele que a gente acha, né, ele diz assim: os seus mandamentos não são pesados. A gente acha que é um peso, né? Quando a gente quer viver uma vida fora da presença de Deus, a gente quer viver uma vida errada, a gente acha que os mandamentos de Deus é muito pesado, porque ele passa a confrontar a nossa vida. Mas aqui, quando Paulo está dizendo, a gente precisa entender a palavra. Por que muita coisa está errada? Mas por quê? Todas as coisas, todas, contribuem. Chamados para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando a gente vai ler a Bíblia, talvez a gente está querendo às vezes ser melhor do que esses homens, né? A gente pega aquele famoso José. Esse é aquele que pode dizer que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele era obediente, íntegro, honesto, obediente ao Pai, honesto. E por ele ser honesto, obediente, Deus dava os sonhos para ele. Porque Deus é quem examina o coração. Os irmãos eram perversos, às vezes, desonestos. E ele pega e vive. Nenhum irmão viveu as atrocidades que José viveu. Porque a gente olha a vida errada dos outros, né? E a gente olha, não, eu sirvo a Deus e a minha vida está acontecendo, o outro lá está vivendo uma vida, está na igreja, mas está fazendo tudo errado, e ele está muito melhor do que eu, e eu estou passando por tanta prova, pergunta, o que José merecia?
ele é pego, depois que ele fala o sonho, ele é jogado numa cisterna, depois da cisterna Deus usa os irmãos para tirar ele da cisterna, com a intenção, né, o irmão para tirar ele da cisterna, um irmão, Rubem. Quando ele tira ele da cisterna, Deus usou ele para tirar ele da cisterna, porque a intenção é que eles morressem, eles queriam que ele morresse dentro da cisterna, e ele é vendido como escravo para o Egito, e ele vai para o Egito viver como escravo, e ali ele vai para a casa de Potifar, ele é comprado com Potifar, e lá ele é caluniado, a mulher fala que ele estava assediando, ele é preso, e naquele tempo, né, aquele homem era tão poderoso, Potifar, que ele poderia ter matado, mas Deus preservou a vida dele, ele é levado até a prisão, na prisão ele revela sonho, dentro da prisão Deus volta a dar sonho para ele, volta a ele revelar sonho, dentro da prisão, e da prisão ele sai para ser um governador. Mas por que disso tudo? O propósito de Deus com isso tudo? O propósito de Deus é que José tinha um coração íntegro, um coração honesto, e Deus ele precisava ir à frente dos irmãos, ele precisava ir para o Egito, para que os irmãos dele, aquela geração, a geração da promessa, não morresse de fome em Canaã. Era o propósito. Então todas as coisas que José viveu, elas contribuíram para o bem dele. Todas as coisas ruins que ele viveu, elas contribuíram para o bem dele, porque ele amava a Deus. Ele continuou em todas as situações, ele continuou crente. Foi jogado na cisterna, continuou crente. Foi vendido como escravo, continuou crente. Ele foi caluniado, continuou crente. Foi jogado na prisão, continuou crente. Aí Deus pega e coloca como governador, porque era o propósito. Aquele momento era o momento que o mundo ia entrar ele ia entrar num período de fome. E Deus não ia deixar os seus filhos morrer de fome em Canaã. A igreja estava em Canaã. Era o propósito de Deus levar alguém para o Egito, mas esse alguém era José. O coração era José. Aquele que obedecia os mandamentos e andava com Deus, caminhava com Deus, era José. Mas lá na frente, todas as coisas estão contribuindo para o bem da vida de José. Que quando você chega lá no final, o pai dele vai morrer. E você sabe que uma coisa que contava muito na vida, a gente não entende essas coisas espirituais, mas os nossos antepassados lá, no começo da igreja, lá em Israel, eles sempre entendem isso até hoje, que a bênção, né, de um pai, ela tinha muito valor. Hoje em dia, as crianças, os jovens de hoje não aprendem nem isso. Oi, bom dia, boa tarde. Não entende o que é bênção. E responder assim: Deus te abençoe, meu filho. Eu lembro quando eu era pequeno, eu gritava lá na cama: benção, mãe, benção, pai. Aí eles respondiam. E aí quando José chega no final, quando Jacó chega no final da vida, ele poderia ter chamado o Rubem e o outro lá, eu acho que o Levi, para abençoar. Não. Ele chamou os filhos de José e colocou as mãos sobre ele. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Todas as coisas que aconteceu com José contribuiu para o bem da vida dele. Ele conseguiu ter uma vida feliz. Ele permaneceu fiel a Deus. Os seus irmãos, era de Deus que seus irmãos errassem. Não, Deus. Não é isso não, a gente acha que Deus colocou os irmãos errados porque o coração deles era perverso. Mas Deus usou toda a situação
Ruth, ela tinha tudo na vida para dar errado. Mas é outra mulher que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Segue o seu propósito. Aquela mulher era uma moabita. Moabita era uma nação amaldiçoada, um povo amaldiçoado. Os descendentes de Moabe era uma das gerações das filhas de Ló, do incesto. Das filhas de Ló com Ló, das filhas com o pai. Aquela mulher era uma mulher. Aquela mulher, ela foi, aquela sogra dela, Noemi, ela vai com seus filhos para Moabe, e lá Ruth, ela tem a órfã, casa com os filhos. E os filhos da Noemi morrem. Imagina isso, gente. Moabita, casa, marido morre. Aquela mulher teve que tomar uma decisão. Para que o propósito de Deus se concretizasse. Ela teve que seguir a sogra. Morrer não. E seguir a sogra. E aí, a sogra, ela foi e ela ouvia, com certeza ela ouvia a Noemi falar de Deus. E ela queria aquele Deus. Por que ela queria Deus? Ela disse: onde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Então, o propósito de Deus com a vida de Ruth, todo o sofrimento dela, aquela mulher sai, gente. Ela vai com a sogra. Aquele tanto de mulher viúva, gente, sofria demais, viúva naquele tempo. E ela vai catar o resto, o resto do trigo que caía. Ali era aquelas plantações de trigo. Eles iam panhando o trigo, e aquele povo mais necessitado, aquilo que ia caindo, eles iam catando aqueles restos. Eles davam, né? E aquela mulher foi ali catando, ela se humilhou ali, e até um dia aquele homem, dono daquilo tudo, achar aquela mulher e casar com aquela mulher. E aquela mulher de Moabita, aquela mulher passou a ser avó do pai de Davi. É da geração de Jesus. Você pega a genealogia daquela mulher. O propósito de Deus para a vida da gente, ele está em todas as coisas que a gente consegue passar. Aquele que não consegue passar pelas dificuldades da vida, ele não consegue chegar ao propósito de Deus. Aí você pega outra mulher, você pega Esther, uma mulher lá, órfã também, que o seu primo lá mandou criou aquela moça bonita, aquela raça bonita, e aquela mulher um dia ela se torna rainha com o propósito de salvar o povo de Israel. Porque todas as coisas cooperam uma mulher que era órfã, menina órfã, se tornou rainha. Se tornou rainha. Então o propósito de Deus, todas as coisas, ela contribui, todas as dificuldades da nossa vida, ela contribui para o propósito de Deus. E todas as coisas têm um propósito. Não se engane. Tem um texto da Bíblia que eu vou ler ele. Quando Jesus ele estava depois da primeira multiplicação dos pães, aquele milagre tremendo. A partir do versículo 22 tem Jesus ele fala assim, depois da multiplicação, ele fala assim, e logo 14, Mateus 14, versículo 22, e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Ele ordenou os discípulos que entrassem no barco e fosse para o outro lado. E enquanto ele despedia a multidão, Jesus não era nem mal educado,
despedir a multidão. E aí, despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus foi orar. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas vezes o vento na nossa vida é contrário, né? A gente está indo para um lado, o negócio está dando todo errado, né? Aí o barco balança, vai para um lado, vai para o outro. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos vendo andando sobre o mar, assustados, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo para cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E aí, a gente vê isso. Essa é lindo, né? Pedro andou sobre as águas, lindo. Aqui a gente vê quando Jesus ele dá uma ordem, né? Para que eles fossem do outro lado. Eles pegam o barco, eles vão no barco e começa uma grande tempestade, o vento. O barco está indo para o lado, o vento balançando. E não é igual esses barcos de hoje não, tá? Era aqueles barquinhos fuleiro de madeira que virava à toa, tá? E o barco ia, e eles aí veem Jesus saiu para orar. E Jesus resolve voltar e falou assim, o barco está longe, deixa eu ir em cima da água mesmo, né? Jesus sabia que eles estavam com medo, e aí Pedro encontra com ele. E aí Jesus tem, né? Ele começa a falar, a gente acha lindo esse texto. Mas isso aqui tudo tem um propósito. Aí quando ele pega... e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, é verdadeiramente o Filho de Deus. Preste atenção. Quanto tempo esses discípulos andavam com Jesus, gente? E Jesus anda em cima das águas, e eles falam assim, ele acalmou o vento, aí eles falam, é verdadeiramente Filho de Deus. A gente só tem fé, às vezes, quando Deus faz algo tremendo. Se Deus não fizer algo tremendo, a gente está caminhando com Deus, a gente começa a perder a fé, a gente começa a perder, a gente para de confiar, aí é necessário, será que vai ser necessário Jesus fazer que ela andar em cima das águas para a gente ver, para a gente acreditar, é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas aí, e tendo passado para o outro lado, quando chegaram à terra de Jerusalém, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. E rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos que tocavam ficavam sãos. Quando Jesus ele opera o milagre dos pães e peixes, aquele grande milagre da multiplicação, ele ordena os discípulos que vai para o outro lado. E ele fica orando. Porque existia um grande propósito ali. Do outro lado, existia várias pessoas que precisavam de Jesus. E os discípulos tinham que estar juntos. Mas Jesus ele teve que encontrar com eles, teve que entrar no barco para que eles acreditassem e a tempestade passasse. E quando ele chega ali, esse propósito foi cumprido. Qual que era o propósito? A dificuldade, a tempestade, ela veio no
lá do outro lado tinha vários enfermos, vários doentes, várias pessoas que precisavam de Jesus. Porque todas as coisas é segundo o propósito de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Porque Deus tem um propósito com todas as coisas. A gente não pode deixar de ensinar para as pessoas que as coisas poderão ficar mais difíceis. É uma notícia ruim? A pergunta é: essa é a geração mais fraca que tem. Essa é a igreja mais fraca que tem dentro da igreja primitiva. A igreja do arrebatamento é a igreja mais fraca que não aguenta nada. A pessoa fica revoltada por causa do irmão do lado, ele não fica revoltado com o chefe dele, ele não fica na rua, pode até bater na cara dele, mas na igreja ninguém pode olhar torto para ele. Porque a igreja é um lugar de santo, é um lugar de um monte de pessoas imperfeitas que precisam mudar de vida. As pessoas toleram muita coisa. Há uma geração que nós somos uma geração que não paramos para ler essa carta que o Pai deixou. A gente não tira tempo sequer para falar com o nosso Deus. Nós somos uma geração. Eu não sei o que será necessário para que a gente venha despertar. É uma geração que não... eu quero Deus sim, eu amo a Deus. Não. Amar a Deus é seguir os mandamentos dele e viver os mandamentos dele. Isso é amar a Deus. Todas as coisas contribuem, mas contribuem mesmo. E eu vou dizer para você, eu só paro no negócio quando Deus fala assim para mim: para. O não que prevalece na minha vida é só se for de Deus. Os amigos sabem aí. Não, Deus não falou para mim. Não adianta ninguém tentar me desanimar. Não adianta ninguém vir com palavra contrária. Não adianta ninguém. Eu falo assim que todas as coisas contribuem. Tudo que a gente passa na vida, ela contribui. Ela gera na vida da gente uma autoridade. Todas as coisas que ela passa, pastora, você não passa. Você não imagina o que eu já passei na minha vida. Eu não vou contar também. Eu não estou aqui para falar de Jesus, eu não estou para falar de mim. Então, todas as coisas, eu sei que chega lá no final, eu entendo por quê. Outro dia, há pouco tempo, a gente viveu, nós contamos o casamento por alto. Meu filho Mateus está ali. Nós ficamos, quando o Mateus liga para mim, eu já sei se ele está querendo que eu olho, Eu acho que você pensa assim: eu vou ligar para minha mãe vai orar, E assim, isso é muito bom o filho saber que uma mãe ora e que ele pode se apoiar nisso, E eu pensei assim, eu sempre orava para o Mateus. E eu orava, sinceramente mesmo, ele sabe, nós fazemos oração. A oração é a mesma dos nossos filhos. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a vida deles. Não a nossa vontade. Não o que nós queremos sobre a vida deles. E nós temos uma máxima lá em casa, eu e Isaías. A gente cuida das coisas de Deus com muito zelo. E a gente crê que esse cuidado, Deus cuida. Esse cuidado que a gente tem com as coisas dele, ele cuida daquilo que é nosso. Glória a Deus. Não precisa da gente. Eu nunca orei. É até assustador. Eu nunca orei pedir a Deus para me curar. Eu já passei por várias situações antes que Deus já me curou. Mas você tem esse problema? Não, eu oro para os outros se curar. Eu lembro de orar para todo mundo. Eu venho aqui 5 horas da manhã, eu começo a andar aqui, e eu lembro de todo mundo que eu tenho que orar. Eu só vou embora para minha casa quando eu oro para todo mundo. Mas eu não lembro de orar para mim.
cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar de mim. E aí, o Mateus, aconteceu tudo isso, né? O Mateus veio para, a transferência dele saiu para Coronel Feliciano, e eu falei, não, Senhor, essa é a sua vontade. Mas aí, né, a gente viu que ele queria, né, vir para Belo Oriente. E aí a gente começou a orar, eu e Isaías, nós oramos. E aí a gente orando, e eu continuei falando que a vontade de Deus, eu queria que a vontade de Deus, eu queria que a sua vontade seja feita. Mas o meu marido orava assim, Senhor, se o Senhor me ouvir, o Senhor ouve a minha. Ele orava desse jeito, ele falando comigo. E aí, o Mateus veio. O Mateus, graças a Deus, colocado aqui na cidade. A casa do Mateus eu acho que ele gasta 1 minuto da casa dele até a delegacia. 1 minuto, ele só atravessa a rua. E glória a Deus. 20 segundos, né, Edinho? Só atravessar a rua e ele está lá. Mas o que gerou isso tudo? Eu vou falar para você. Todas as coisas cooperam também daqueles que amam a Deus. Eu tenho em casa, eu faço um tratamento. O Davi faz um tratamento do olho, ele tem um problema no olho, ceratocone no olho. Ele vai fazer tratamento até 35 anos de idade. De 6 meses ele faz um exame, bem complicadinho. E agora ele vai ter que colocar uma lente no olho esquerdo. O olho esquerdo dele deu uma piorada. Né? A minha mãe, de vez em quando eu tenho que levar ao médico, fazer os exames. Eu se viro, né? Eu entro num carro, mas o Davi, vou de ônibus. Mas a minha mãe, ela depende de alguém carregar, né? A gente levar. E o Mateus veio. Depois que o Mateus veio para Belo Oriente, eu fui consultar, ele levou, o Davi foi consultar, ele levou, eu fui levar para consultar minha mãe, ele estava lá para levar. Aí eu pensei nesse versículo, eu falei assim, bem, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu queria muito que o Mateus servisse a Deus, mas até aqui na igreja, junto com a gente. Olha como que Deus faz todas as coisas. Ele faz um processo, ele resolve tudo e ele coloca tudo no lugar. Eu tenho alguém para me ajudar em casa? Eu tenho para me ajudar com essa situação de ir para Ipatinga? Ele está servindo a Deus aqui? Ele está no lugar que ele queria? A Tainá também está feliz com isso aqui. E Deus resolveu tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque fazer aquilo que Deus determinou para a gente fazer, abrir mão das coisas, abrir mão muitas das vezes da nossa própria vontade. Quantas vezes tem 16 anos, tem 16 não, tem até uns 20 anos que a gente passou, a gente já abria mão, né? A gente já fazia parte daqui, já abria mão de muita coisa para viver o propósito de Deus, para viver a vontade de Deus, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quem não abre mão de nada por causa de Deus, ele nunca vai viver isso aqui. Ele nunca vai viver esse versículo aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não abre mão de nada. E a gente vive isso. Eu vivo isso na minha vida. A minha família vive isso. Às vezes a gente está com tanta dificuldade e a gente não entende como as coisas acontecem. Nós estamos, estou terminando, já temos um minutinho. Nós estamos fazendo a construção da igreja. Qualquer um que vê vai achar que a gente é não tem dinheiro, gente. Eu acho que isso, eu sou doida. Eu não sou nada. Eu pego e olho e falo assim, Senhor, a igreja não é minha. O Senhor, né? O Senhor, dono do ouro da glória. E é tão impressionante quando eu falo isso,
resolver esse negócio pra você, tá? Vou resolver esse negócio pra você, que é agora. Aí, porque realmente é minha, porque... E aí, você olha e fala assim, tem dinheiro? Não, tem não. Como que você está fazendo? Sei nem responder. Como que é, não? E eu não quero nem saber também. Eu só sei que as coisas, porque é um projeto de Deus e o propósito de Deus, ele se cumpre. Então a gente, todas as coisas é só a gente pegar e colocar no coração a gente. Enquanto o medo fizer parte da nossa vida, igual Pedro, ele teve medo de caminhar sobre as águas. A gente tem medo, a gente olha para Jesus, Jesus está lá na frente dizendo assim, vem. É só você abrir mão disso, abrir mão disso, e vem, que eu estou aqui. E aí a gente chora e tem medo. Quando a gente tem medo, a gente afunda. Mas o propósito de Deus é para aqueles que não têm medo, é para aqueles que colocam o seu coração. E essa é uma verdade que eu vivo na minha vida. Eu e Isaías, nós cuidamos das coisas de Deus e Deus cuida daquilo que é nosso. Glória a Deus, aleluia. Deus cuida daquilo porque a gente prioriza as coisas. Mas é porque você é pastor? Não é porque eu sou pastor, não. A gente já fazia isso, nós que a gente não era. Quantas vezes nós abrimos mão de muita coisa, nossos filhos estão ali, eles sabem disso. Nós abrimos mão de muita coisa. E nós vamos continuar abrindo mão de muita coisa para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Porque nós sabemos que existe uma glória que ainda vai ser revelada. Aleluia. Então a Bíblia, o conselho que eu dou para você hoje, a Bíblia é uma carta de um pai amoroso, como dizia Billy Graham, que ele escreveu para os seus filhos. E o presente que está nela é uma salvação e uma eternidade. É um pai amoroso. Sabe por que é um pai amoroso? Porque ele precisa de nós para nada. Eu não preciso de mim para nada. Para nada. Eu não preciso de mim para nada. Eu não preciso de nós para nada. É nós que precisamos dele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então todas as coisas que você, se você priorizar Deus na sua vida, você pode viver esse versículo aqui. Aleluia. Todas as coisas vão contribuir. Você pode ter certeza que lá na frente, todas as dificuldades, você vai entender o porquê que está acontecendo e Deus vai usar isso a favor da sua vida, da sua casa e da sua família. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você pode ter certeza que vai. Aleluia. Se coloca de pé no seu lugar. Glória a Deus. Obrigado. Entenda isso na sua vida. Entenda isso porque se você guardar os mandamentos do Senhor, e um dos mandamentos do Senhor, e a Bíblia nos ensina a priorizar Ele na nossa vida. É por isso que Jesus disse que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. E amar o próximo como você ama a você mesmo. Tem gente que não está amando nem ele próprio, vai amar o próximo. Ele faz tanta coisa errada com seu corpo, com sua mente, com seu coração, que não ama a ele próprio. Glória a Deus. Então você Aleluia. precisa viver isso na sua vida, porque a palavra de Deus é Deus escrevendo uma carta para os seus filhos, deixando a palavra dele, para que nós pudéssemos seguir um caminho e viver a vontade dele, e viver os propósitos dele aqui nessa terra. Esses grandes homens de Deus, é viver o propósito de Deus, com muita graça, com
Porque ele abriu mão de tudo por causa de Deus. Ele não reclamou. Ele continuou servindo a Deus na dificuldade. Ele caminhou com Deus na dificuldade. Aleluia. Obrigado. Caminhou com Deus na dificuldade. Porque Deus vai usar tudo isso. Ele vai usar tudo isso a favor da sua vida lá na frente. Aleluia, Jesus. Seja derramada a tua graça, Jesus. Aleluia. O teu amor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu entrego essas vidas aqui nessa noite. Eu te louvo, meu Pai, por cada vida aqui essa noite, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu sei que o Senhor tem um propósito sobre cada vida, meu Pai. Cada mulher, cada homem que está aqui essa noite, ó Pai. Nós não podemos perder a esperança da eterna salvação, da glória que está por vir. A glória que não está muito longe, que está por vir para nós. Nós não podemos perder a esperança, porque este mundo quer tirar a esperança. Glória a Deus. Aleluia. Este mundo quer tirar a nossa esperança. Pai, em nome de Jesus, renova as forças aqui hoje. Renova a esperança aqui esta noite. Renova com o teu poder. Renova com a tua graça, meu Pai, em nome de Jesus. Renova as esperanças do dia de noite, ó Pai. Renova as esperanças, Senhor. Renova as forças, ó Pai. Que nós venhamos caminhar, meu Pai. Caminhar sobre as águas, ó Pai. Porque o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor está caminhando conosco. Mas eu sei que o seu propósito cumprirá sobre a vida daquele que se colocar na posição de cumprir a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, entregue cada vida, cada mulher, cada homem, cada família que é representada na tua mão, ó Pai. Fortaleça os corações, vai tirando tudo aquilo que não provém do Senhor da vida de cada um nessa noite, ó Pai. O seu nome seja louvado sobre a vida de cada um, meu Pai. O teu nome seja bendito sobre nossas casas, nossas famílias, ó Pai. Abençoa os nossos lares. Que o Senhor venha falar conosco e nos fortalecer, meu Pai. Que esses não são tempos, ó Pai, de nós desanimarmos, ó Pai. É tempo de fortalecermos na sua presença, meu Pai. Fortalece o teu povo. Fortalece a tua igreja. Alicerça a tua igreja. Alicerça o teu povo, ó Pai. Para este tempo, ó Pai. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará. E virá um grande avivamento, ó Pai. Para aqueles que resistirem. Para aqueles que continuarem na sua presença. Virá um grande avivamento, ó Pai. Em nome de Jesus. Fortaleça com o teu poder. Que o Senhor venha curar. Venha salvar. Venha restaurar as esperanças aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai. Levante suas mãos para o alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Que você seja uma bênção onde quer que você passar. Na sua casa, na sua família, sobre a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha guiar a sua mente e seu coração. Que o Espírito Santo venha guiar os seus caminhos, ó Pai. Que você venha tomar as melhores decisões, ó Pai, guiadas pelo Espírito do Senhor. E que os anjos do Senhor venham acampar ao redor da sua vida e da sua casa e da sua família. Onde você estiver, o Senhor esteja te guiando, que a presença do Senhor esteja na sua vida, esteja te guiando em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, em nome de Jesus. Aplauda o nosso Deus.